Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, me chamo Diego, sou trader investidor. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como operar basicamente, ou como pensar quando acontecer barras amplas, né, ou barras elefantes. Ou, por exemplo, até incluindo um pouco do padrão parede de proteção que o Stormer utiliza. Como é que a gente deve pensar quando isso acontece? Né, como é que a gente deve operar isso? Primeiro de tudo, a gente está aqui num gráfico do dólar, mini dólar, WDON 21, WDON 21, 5 minutos. Deixa eu abrir aqui a caneta. Vamos lá. Beleza. Primeiro a gente precisa identificar o que é uma barra ampla, o que é uma barra elefante, ou o que é uma barra significativa, né? Então, o primeiro indicador que a gente precisa ter para fazer esse tipo de identificação é o indicador do volume, justamente porque iremos ver várias barras aqui de volume aqui embaixo, tá vendo? E de repente vamos ter essa barra gigantesca de volume, caracterizando essa barra daqui. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que dentro dessas barras anteriores de volume aqui embaixo, esse candle, né, esse candle daqui, ele foi o mais significativo. Então é onde houve a maior injeção, excluir aqui os trades de leilão, é onde houve a maior injeção de dinheiro, de grana, de money, que é o que vai fazer o preço basicamente se deslocar. É isso daqui junto com isso daqui. Na verdade, quando isso daqui aumentar, ele vai produzir isso daqui. O conceito do Stormer de parede de proteção, por exemplo, ele utiliza uma barra ampla, ele não utiliza volume, mas ele olha uma barra ampla como essa daqui, uma barra ampla como essa, e o que ele pensa? Essa barra é maior do que as barras anteriores? Sim, as barras anteriores foram essas aqui. As 3, 4 barras, 5 barras anteriores, mais ou menos, foram essa. E essa barra é uma barra ampla, então sim, ela pode ser utilizada como uma parede de proteção. O que ele faz? Ele marca a mínima a abertura do candle, desculpa, que é essa daqui. Espera o preço andar, voltar na abertura, como ele fez aqui. Ó, como ele fez aqui. Ele espera o candle fazer esse padrão. Tá vendo? Um padrão na qual ele tenta furar. Aqui, ó. Ele tenta furar bem pequenininho. Ele tenta furar e não consegue. No candle seguinte, ele tenta novamente, mas ele rompe a máxima. Né? Isso caracteriza um trap. E aí, ele entra comprado com 2 vezes o risco, algo dessa forma. Isso é um tipo de operação que é feita em cima de barras amplas, que no caso aqui ele chamou de parede de proteção, né, que é essa barra gigante aqui que eu apresentei para vocês. E ela é caracterizada por um volume extremamente alto, um volume financeiro extremamente alto, certo? Então, primeiro de tudo a gente precisa incluir o volume financeiro, ou volume e quantidade também vai dar certo, mas o volume financeiro, certo? Para fazer essa identificação de barras amplas. Feito isso, a gente precisa de um indicador na qual ele vai mostrar, baseado na programação do indicador, obviamente, o que é uma barra ampla ou não. Certo? Deixa eu mostrar outra barra ampla para vocês. Aqui, ó, essa aqui, ó. Essa é do dia de hoje. Ó, essa barra do dia de hoje, caracterizada por um alto volume. Nós marcamos a abertura dele aqui, né? Aqui em cima o preço não chegou a ir lá, mas ficou aqui pelo fechamento, né? Então, qual é o conceito? Qual é a ideia? A ideia que eu quero passar para vocês é que todo candle ele é formado
por abertura e fechamento. E tanto a abertura e o fechamento é um micro suporte, uma micro resistência, digamos assim. O que que isso quer dizer? As próximas barras que vão abrir, perceba que elas tentam violar aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó. Elas tentam ultrapassar essa barra extensa, ou elas tentam violar de alguma forma aqui o fechamento, e os vendedores entram aqui agredindo, fazendo com que o preço, em maioria das barras, pelo menos, ela feche abaixo desse fechamento, né? Isso mostrando a força vendedora. Então, o que a gente poderia fazer com relação a isso? Poderíamos operar, né? Agora falando já em como operar, poderíamos operar isso aqui tanto como uma parede de proteção, esperando vir aqui e voltar, certo? Ou poderíamos visualizar esses candles, estaríamos prestando atenção com essa ideia de micro suportes e micro resistências, né? E perceberia essa lateralização aqui, os candles tentando vir para queda ou tendo mais agressão para venda do que compra, né? Então isso daria o nosso viés vendedor aqui nesse quesito. E aí você poderia entrar aqui em cima ou fazer um trade de rompimento para quem utiliza, aí vai depender muito. Mas a ideia que eu quero passar para vocês é isso. É tanto a abertura quanto o fechamento dessas barras amplas, elas são importantes. Porque principalmente a abertura ela é mais importante ainda, justamente por esse tipo de movimentação. Quem vendeu aqui tende, por exemplo aqui nessa barra, quem vendeu nessa barra, aqui ele tende a proteger, como aconteceu aqui. Vamos ver se a gente identifica outra. Deixa eu ver, eu não sei se essa daqui vai ser, mas parece que sim. Olha lá, o preço chega bem perto e ele tende a defender. Então a gente primeiro precisa colocar o volume, que ele está aqui embaixo. Precisa colocar o volume. Depois colocaremos uma regra de coloração e um indicador. O indicador se chama status com linha. Status com linha, que é este daqui. E também a mesma regra de coloração, certo? Vou deixar o link para fazer o download do indicador aí na descrição, então quem quiser também. Perfeito. Ele vai fazer isso, ele vai pintar baseado na programação dele. Vocês podem mexer aqui com o botão direito, ó, status com linha, propriedades. Ele vai pintar a barra vermelha quando tiver um valor acima de 350. Isso ele está falando com relação ao volume, certo? 150 ele pinta de amarelo e branco ele pinta de 50. Só que estamos interessados no vermelho, né? Que é as barras amplas. Você vê que aqui ele não marcou como vermelho, mas serviria como um ponto de entrada, certo? Uma barra ampla. Então vocês precisam configurar e ver o que fica melhor para vocês. Lembrando que nem todo sinal ele é confiável, então precisa ter atenção quanto a isso. Não vale também abaixar os parâmetros do indicador para ele mostrar toda a barra um pouco mais ampla como vermelha, porque aí você vai ter muitos sinais falsos também. Mas basicamente é mostrar para vocês essa forma de operação, essa forma de pensar em que ele marca a máxima, o fechamento e fechamento é a abertura, né? A abertura aqui em cima, fechamento, porque é um candle de queda. Perceba que o volume é alto. Ele faz essa marcação aqui com duas linhas, na qual essa região ela vai servir de suporte, certo? E resistência. Suporte e resistência são regiões, não são linhas. Vocês precisam ter isso em mente, porque a maioria das informações que a gente vê pela internet é a galera só traçando uma linha, né? Aqui ele pegou mais, ó. Aqui ele pegou mais, então aqui é uma resistência. Não é bem assim, é uma região. Então pode ser aqui, ó, e pode ser até aqui em cima. Tá vendo? Perceba como ele foi lá e voltou. Então a gente precisa ter isso em mente, né? Que é uma região e não uma simples linha, certo? Então basicamente é isso. Quando essa barra ampla acontecer, o indicador ele vai mostrar
aqui para vocês barras que tem um volume alto. Ele vai pintar de vermelho. Mas o que eu quero acrescentar é que quanto mais preenchido, né, digamos assim, a barra for, ou seja, se é uma barra toda compradora, digamos assim, ou toda vendedora, melhor vai ser, mais confiabilidade ela vai passar, porque, por exemplo, aqui a gente viu uma sombra gigantesca, né, que os vendedores forçaram e deixaram, né? Ou seja, essa barra em algum momento ela foi compradora, extremamente compradora, fazendo com que esse volume ficasse gigantesco ou fosse incrementado, né, o combustível do mercado, que é o volume, e logo em seguida os vendedores absorveram essas compras e deixou a barra negativa e virando para queda também, para venda, né? Então isso aqui mostra uma absorção gigante dessa região. Não é à toa que acontece em outro candle aqui, ele vem para queda. Aqui também, ó, acontece uma reversãozinha, vem para queda, aqui também vem para queda. Só que é que tá, tanto a abertura quanto o fechamento dessa barra gigante aqui, eles vão ser importantes porque vai servir de suporte e resistência. Então o que a gente tira dessa análise? Os vendedores tentaram forçar o máximo possível aqui, deixando essa barra gigante, mas os compradores entraram em seguida, deixando essa velhinha aqui. Ou seja, estão defendendo também. Então a gente faz o traçamento dessas duas linhas, no caso aqui o indicador vai fazer, né? Essas duas linhas. Funciona tanto para gráfico intradiário quanto para gráfico diário, né? No caso, por exemplo, de ações, só que precisa fazer a configuração do indicador, senão ele vai dar várias barras vermelhas lá, porque o volume vai mudar de acordo com o tempo gráfico, né? Mas falando com relação ao intraday, 5 minutos aqui no dólar, não precisa configurar nada porque ele já está bem configurado da forma que vem. Então a gente vai preencher vai marcar essas duas linhas e ele vai mostrar aqui, ó. Ele mostra resistências ou uma região de travamento de preço. Pode ser da parte de ser uma resistência ou pode ser da parte de ser um suporte, isso vai depender da direção do momento, mas ele vai mostrar uma região de travamento de preço e conforme o preço se desloca até aquela região depois, né, ele tende a travar ali. Óbvio que você precisa analisar todo um contexto, mas perceba que aqui também, ó, ele funciona, olha lá, ele mostra a barra vermelha, dizendo que aqui tem briga. Como é que você vai operar isso? Você pode esperar aqui, deixar mais fininho aqui e colocar o rosa. Você pode esperar este candle ser formado aqui, opa. Você pode esperar esse candle ser formado, como aconteceu aqui. Esperar um próximo candle aqui com uma contração de volatilidade e entrar, por exemplo, no rompimento aqui, ou então nesse outro rompimento aqui, se acontecer no candle seguinte, né? Ou então você pode aguardar, isso vai depender do perfil de cada um, você pode aguardar para ver se o preço retorna aqui, ocorre a defesa, como aconteceu aqui, e ele vai, então esse indicador ele vai mostrar, existem algumas formas de operar, mas essas são duas, né? Mas esse indicador ele vai mostrar essas duas linhas e vai identificar para vocês qual é essa região de briga, né? Então essa região de briga ela vai ser uma região de suporte ou resistência importante para o próximo movimento. Conforme for passando e depois ele retornar aqui e tal, ele tende a não respeitar tanto, mas exatamente o próximo movimento que aconteça, ele tende a respeitar mais. Vamos ver se a gente encontra outro aqui, ó, outra região. Perceba como funciona, certo? Olha lá, ele marcou, né? No caso aqui são duas barras vermelhas que ele está marcando, então a gente pode pensar na aglutinação dessas barras, né? O que é a aglutinação dessas barras? Duas barras, existe um conceito de aglutinação de barras em que duas barras se tornam uma, justamente porque isso aqui é um candle gigante, né, de venda, né? Um candle gigante vendedor.
Então, a gente pode pensar nisso daí. Aqui. A gente pode pensar nisso daí, fazendo essa aglutinação. E perceba como ele marca aqui. Nesse caso ele marcou aqui, tá? Mas se fosse a aglutinação, por exemplo, seria aqui mais subjetivo. Ele marcaria aqui, aqui. E a gente prestaria atenção para ver como é que o preço ia se comportar nessas regiões, para ver qual vai ser o viés que a gente vai tomar a partir daí, qual vai ser a tomada qual vai ser a decisão que a gente vai ter a partir daí, né? Lembrando que o candle, por exemplo, que é isso que eu quero mostrar para vocês, como a gente vai operar essas barras amplas ou barra elefante. Ele funciona, deixa eu pegar uma região aqui mais limpa. Ele funciona dessa forma. Conforme a gente tem um candle amplo, né? Digamos assim, digamos que esse candle ele foi formado. E como é que o preço ele vai se comportar a partir daí? Isso é para todo o candle, mas os candles que são amplos, eles são mais expressivos, justamente porque teve uma entrada de combustível bem maior, né? O que a gente vai pensar quando isso acontecer? Digamos que o preço aqui está caindo. Vou marcar aqui 50% e 100%, certo? O preço, quando ele abrir, se ele abrir, por exemplo, aqui embaixo ele tem uma chance ou uma probabilidade maior de vir para queda. Por exemplo, digamos que o candle abra aqui, ó. Ele tem uma chance ou uma probabilidade maior de vir para queda do que quando ele abre, por exemplo, aqui no meio e quando ele abre aqui, né? Então, se estamos falando de queda, o que a gente quer é que isso continue a acontecer, né? Então a gente quer que, por exemplo, no máximo ele faça uma sombrinha aqui para cima, certo? Não sendo muito expressiva, e aí continue a queda. Então, basicamente, o preço ele vai fazer, por exemplo, ele abriu, ele faz isso daqui e vem, ou ele faz isso daqui e vem, ou ele faz isso aqui lá em cima e vem, né? Então aqui é uma probabilidade maior de vir para queda, aqui é uma probabilidade menor. Deixa eu voltar aqui. Aqui é uma probabilidade maior, aqui é uma probabilidade menor e aqui uma probabilidade menor ainda. Justamente porque se ele chegou aqui em cima, se ele chegou ali em cima, nessa barra gigante, imaginamos que aqui ele fechou um candle mostrando uma reversão ou uma absorção, já que estamos falando de uma queda. Ele vai ficar dessa forma, né? Tendo uma vela, uma sombra grande, mostrando uma absorção da venda. Então, é isso que a gente precisa pensar quando acontecer as barras amplas. O que seria de uma forma resumida? Ou iremos operar utilizando um parede de proteção, que é esperando o candle ou os próximos candles vir aqui na sua base, né, na sua abertura, nessa base aqui, ó, na abertura, nessa linha que o indicador vai marcar, fazendo um padrão de reversão para continuar alta. Ou iremos operar da seguinte forma. Ó, por exemplo, aqui, ó, um padrão de aglutinação que eu posso mostrar para vocês que deu muito certo, ó. Padrão de aglutinação. Temos dois candles, tá vendo? Dois candles vermelhos e amplos. Então isso tudo ele pode ser lido como uma barra. Perceba como o preço vem, faz um padrão de inversão, né? E aí vai para alta. Então isso aqui seria uma parede de proteção aglutinando os candles. Isso tudo é uma leitura que a gente só vai ter com o tempo, mas esse indicador ele vai ajudar porque ele vai mostrar essa região de briga. Outra, ó, perceba aqui essa barra, tá vendo?
Ó a região de briga. Olha onde o preço foi. Caiu, fez um pullback. E aí, ó, região defendida. Então, é dessa forma que iremos operar barras amplas, sendo uma região na qual o preço ele vai ter uma reversão, ele pode ter um travamento, né? Perceba que aqui de novo, aqui também, uma região que vai acontecer travamento do preço. Beleza? Espero que tenha ajudado. O vídeo é esse. Deixa o like, se inscreve no canal. Tem outros vídeos aí, outras regras de coloração aí também para quem quiser. Então, tamo junto. Até a próxima. Valeu, falou.